Você já passou ou está passando por uma situação caótica na sua vida, onde você acha que não tem jeito, não tem solução e que está tudo destruído, está tudo desmoronado, está tudo acabado? Talvez você já tenha passado por isso, porque eu já passei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, no momento que a gente está passando, é o que a gente pensa que vai acontecer. Mas deixa eu lhe dizer, não é não. Tem muita estrada, tem muito chão, tem muita bênção para você viver ainda. Por isso eu quero discorrer essa mensagem, mas eu não quero que fique só para você. Eu quero lhe pedir, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e você também compartilha para seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, sua família, porque essa mensagem vai mudar a sua história. Essa mensagem vai levantar você do cativeiro, da destruição que você esteja vivendo nesse momento. Eu vou te ajudar em cima da palavra de Deus, como você sair dessa situação. E eu quero ler uma mensagem para você aqui no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37. Nos diz assim, olha, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Senhor Jeová, tu sabes. Olha só que coisa interessante. Deus, ele conduz o profeta a observar uma situação caótica, uma situação de um vale onde não tinha vida, só tinha ossos, digamos que um cemitério. A pior da destruição que você pode pensar ou imaginar foi o que Deus levou Ezequiel para poder contemplar, observar aquilo. E ele chega para Ezequiel e pergunta, você acha, Ezequiel, que pode ter jeito para esses ossos? Na visão de Ezequiel, não teria, porque a visão de Ezequiel era humana. Mas como ele conhecia quem era Deus, o senhorio de Deus, o poderio de Deus, ele não se atreveu a dizer, eu não acho que tem jeito. Mas ele disse, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E quantas vezes, minha amiga, meu amigo, nós perecemos exatamente por não conhecer a grandeza de Deus. Por não dizer, Senhor, tu sabes. O Senhor pode mudar, o Senhor pode fazer o que o Senhor bem quiser nesse quadro, nessa situação. E nós muitas vezes duvidamos do poder de Deus, daquilo que Deus ele pode fazer. E em vez da gente fazer como Ezequiel e dizer, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor pode todas as coisas. Aí dentro daquela situação que a gente se encontra, dentro do problema que a gente está vivendo, nossa visão é só de fracasso. Não vai dar certo, vou morrer, tá tudo acabado, tá tudo destruído, é uma luta em cima da outra, um processo em cima do outro. Deixa eu lhe dizer, às vezes acontece. Às vezes acontece uma luta, daqui a pouco vem outra luta. Tenho dizer que minha mãezinha, minha saudosa mãezinha, ela já dizia assim, olha, por cima de queda coice. Ela dizia, ela tinha esse ditado. Ou seja, uma tragédia nunca vem sozinha. O povo tem mania de dizer isso, não é verdade? Mas deixa eu te dizer, existe um poder. Existe um poder dentro de nós, existe uma fé, existe nas nossas palavras, existe nos nossos pensamentos, um poder tão grande e nós não usamos esse poder muitas vezes ao nosso favor. Nós usamos muitas vezes o poder que tem dentro de nós para poder atrair coisas negativas, para poder fazer com que coisas ruins vão se acontecendo uma atrás da outra. Porque na primeira situação nós paralisamos, na primeira situação, em vez da gente
confiar que o nosso Deus, que Ele vai dar jeito nesse quadro, Ele vai mudar essa história, Ele pode fazer reverter o quadro, Ele pode abrir caminho no meio do mar, Ele pode nos abrigar na rocha nos tempos da tempestade. Então, em vez da gente olhar para isso e dizer, isso aqui para o meu Deus é nada, isso aqui para o Deus que eu sirvo é nada. Há um poder que vem dos altos, há um poder de Deus para mudar toda a minha história, para mudar toda a minha situação. E aí, em vez da gente se apropriar desse tamanho, dessa grandeza de Deus, para vivermos o sobrenatural dele e de imediatamente já mudar, já transferir aquele mal que a gente está vivendo agora, a gente jogar para Deus e dizer, eu coloco em tuas mãos, porque não vai me atingir. Porque em ti eu confio, eu sei quem é o Senhor e eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então Ezequiel, o quadro era tão terrível que Ezequiel ele não se atreveu a dizer, pode sim, Senhor, nesse cemitério, nesses ossos pode haver vida. Ezequiel responde com inteligência e sabedoria, o Senhor sabe, ele jogou para as mãos de Deus aquela resposta. É o Senhor que sabe, não sou eu, mas o Senhor sabe. E certamente quando nós confiamos naquilo que Deus ele pode fazer e que Deus sabe todas as coisas, nós descansamos nele porque tudo ele fará. E aí Deus olha para Ezequiel e responde, então profetiza. Deixa eu lhe falar, Deus ele nunca fez nada sozinho. Ele nunca fez nada sozinho, até quando ele criou os céus e a terra, ele contou com a ajuda do Espírito Santo e de Jesus. Por isso ele diz, façamos, porque não era ele só, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então até hoje Deus ele conta comigo e com você, para poder resolver nossos próprios problemas e problemas de outras pessoas. Porque é Deus que faz. É Deus quem faz. Foi Deus quem fez. Mas ele precisou de Ezequiel para quê? Profetiza. Profetiza o quê? Vida. Profetiza vida. Profetiza carne. Profetiza nervo. Profetiza ossos juntos, que os ossos se juntem. Profetiza. E essa profecia de Ezequiel foi algo tremendo, foi algo glorioso. Olha só. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel, ele não profetizou dele mesmo, ele profetizou em cima da palavra, ele disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E ali ele começou a profetizar através do Espírito Santo. Ele disse, haja nervos, e houve nervo, haja pele, haja carne, houve carne, haja pele, houve pele. Houve a profecia de Ezequiel sobre aquela situação caótica. Mas Ezequiel nunca achou que era ele que estava fazendo. Ele sempre achou que era Deus que estava fazendo. Ele sempre achou que era Deus que estava resolvendo aquela situação. Por isso ele disse, ouve, ossos, a voz do Senhor, ouve. Aleluia. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e viverás. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Ouve a palavra de vitória, ouve a palavra de vida.
Cada situação foi profetizado por Ezequiel. Haja nervo, haja carne, haja osso e haja espírito. Haja espírito. Então eu quero lhe dizer, o que está faltando na sua vida é você profetizar nesse quadro sobre a palavra do Senhor. É você profetizar sobre o quadro, a situação que você está vivendo, a palavra do Senhor. E você vai ver que tudo vai mudar, que as coisas irão mudar. E tudo vai ficar bem, porque Deus é fiel. Deixa eu contar um testemunho meu. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. Estou falando aqui da Bíblia Sagrada, do que Deus falou com Ezequiel a respeito de um vale de ossos secos. Mas deixa eu te falar sobre minha vida. Deixa eu te contar um testemunho. Em 2017... eu tive um AIT, ou seja, um acidente vascular transitório. No momento que eu senti, eu estava no banheiro, no momento que eu senti que minha mão desgovernou e caiu, o sabonete que estava na minha mão, e eu senti aquele formigamento, automaticamente eu senti que eu estava tendo um AVC. E que eu iria paralisar naquele banheiro. Mas de imediatamente eu profetizei. Eu declarei, eu paraliso agora em nome de Jesus. Com todo o AVC, com todo o mal contra a minha vida, agora eu paraliso em nome de Jesus. Está escrito na palavra que prevalece, que o Senhor levou as minhas enfermidades, que o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras eu fui sarada. Queridos, eu fui para o hospital de imediatamente e cheguei ao hospital só para confirmar e constatar que eu tive aquela situação. Porém, não me causou dano algum. Não me causou dano algum. E eu continuo aqui, saudável, pregando a palavra do Senhor, pastoreando vidas e querendo declarar para você que me ouve, que você seja abençoada com o poder da palavra de Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que você se levante. Eu quero profetizar agora, assim como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos. Eu profetizo agora na tua vida, eu profetizo agora na tua casa, na tua família. Eu declaro que essa situação vai reverter. Eu declaro que este problema vai chegar ao fim. Eu declaro que vai haver vida aonde está tendo morte. Eu declaro que esta enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro a porta de emprego aberto para você. Eu declaro em nome de Jesus esse processo judicial, esta causa que você está na justiça. Eu declaro em nome de Jesus, essa causa resolvida. Sabe por quê, queridos? Porque não existe nada impossível para Deus. Depois que Ezequiel concretiza toda a profecia, Deus chega para Ezequiel e disse: Ezequiel, não posso fazer eu com Israel, na casa de Israel que eu fiz com esses ossos, restaurar, trazer vida. E Deus está dizendo para você: você acha que eu não posso mudar essa história? Eu posso. Agora eu conto com você. Como está a sua fé? Você está tendo fé na palavra do Senhor? Você está confiando no poder do Altíssimo? Você está acreditando no poder de Deus para mudar essa situação? Se você acredita, você vai ver a mudança. Mas se você continua sem fé e com a sua mente fixada nos ossos secos, você vai permanecer desse jeito. Mas se você confia na vida, se você confia que há vida para a tua casa, para a tua família, você pode ter certeza de que Deus fará grandes coisas em sua vida. Amém?
Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E se você crê nessa palavra, escreve lá, coloca lá, eu me aproprio, eu tomo posse, eu vou profetizar e eu vou receber a bênção de Deus sobre a minha vida.